você começa a perceber que ainda que o mundo inteiro caia em ruínas, você continua existindo, você continua sendo o ser divino que você é. Por que as coisas que mais doem em você são as coisas que podem te trazer a maior vitória, o maior despertar? O despertar verdadeiro, aquele que te liberta, que vai fazer você começar a enxergar o mundo pelos olhos do ser verdadeiro. O que acontece quando a gente está sofrendo muito? Quando a gente se identifica muito com alguma coisa, nós estamos colocando a nossa consciência de ser nessas coisas externas. E é isso que o ego faz com a gente. O ego busca coisas, objetos, pessoas externas de forma ilusória, obviamente, porque nada é externo à nossa consciência, mas o ego busca essa identificação externa para você se distrair, para que você não perceba quem você é de verdade. Então ele fica o tempo todo ocupando a tua mente com as coisas de fora. Ele vai buscar novos objetos, novas compras, por isso a sociedade de consumo funciona tão bem para o ego. Ele vai buscar o tempo todo que você se conecte com outras coisas, com novas coisas, para você nunca parar para prestar atenção naquilo que você já é dentro de você. E você vai estar sempre buscando. Só que existem coisas que você se apega mais. Existem coisas que fortalecem a tua identidade de separação, que fortalecem a tua identidade de ser separado, individual, que não se relaciona com os outros. São essas coisas que você acha que te definem. Por exemplo, teu status social, as tuas preferências, os teus gostos, aquilo que você não aceita, aquilo que você diz que te define. Essas coisas são as mais difíceis de se desfazer. Mas em algum momento, já que você está se identificando tanto com elas, elas estão te atrasando a tua consciência do ser verdadeiro. Porque ao invés de você se concentrar na presença, ao invés de você se enxergar como um observador, você só se enxerga através dessas coisas. Então você só se sente bem se você estiver andando num carro determinado, você só se sente realizado se você estiver trabalhando em determinado lugar, ou se você estiver fazendo aquela viagem que você programou. N situações que definem a tua satisfação, porque você só busca satisfação externa. Então, quando você é chamado para olhar para dentro, se você não faz isso, se você não consegue se desapegar, alguma coisa vai te tirar daquilo ali, para você entender que aquilo ali não era o teu eu verdadeiro. Mas não é como um castigo, é realmente uma chamada amorosa para você lembrar que tudo já está dentro de você, que o verdadeiro poder está dentro de você, que aquelas coisas, elas são uma manifestação para te ajudar a experimentar aqui. Então, tudo que vem até você é uma manifestação do ser divino para contribuir para a tua manifestação, para a tua experiência nesse plano, para contribuir com o ser divino que você é, não para te aprisionar. E quando você se pega aprisionado, o teu eu superior vai te ajudar a se desfazer disso. Só que o ego vai sofrer. O ego, ele vai resistir ao máximo. Então, quando você vê que algo seu está se dissolvendo, que você considera parte de você, que você considera como uma definição de você, você vai sentir muita dor, você vai sofrer muito, porque na tua consciência, aquilo ali é você se desfazendo. Só que quando você consegue entender que aquilo ali é só mais uma parte do teu ego se desfazendo, você se coloca no estado de observador, você começa a perceber que ainda que o mundo inteiro caia em ruínas, você continua existindo, você continua sendo o ser divino que você é e nada mudou. Se você perde aquele carro que você amava, que você achava que só precisava dele, que ele te fazia se sentir importante, você vai notar que você continua sendo o ser que é importante, que é maravilhoso, mesmo sem o carro.
Se você perde determinada pessoa que você achava que só era feliz com aquela pessoa e ela vai embora, você começa a perceber que você ainda assim é o ser divino que você sempre foi. Nada mudou na essência, nada mudou em quem você é de verdade. Então, o ego, ele começa a ficar sem ferramentas para te enganar. Ele não consegue mais sustentar a ideia de que você precisa de todas essas coisas e que sem essas coisas você não é você. E aí é que tá a grande vitória. Você começa a não ser mais enganada pelo ego. Você começa a viver experimentando de verdade. Não porque você precisa se realizar em algo, mas sim porque você quer experimentar. Porque isso é parte do que você é de verdade. Um ser que está aqui experimentando. Então, quando experimenta, sente alegria, sente paz. E aí, mesmo na dor, você consegue apenas ser aquele que está experimentando a dor e não que é a dor, que está sofrendo a dor, que está sendo destruído pela dor. Porque você consegue não ser mais manipulado pelas experiências egóicas. O ego, ele vai te fazer sofrer o máximo para lutar até o último segundo para não se desfazer. Mas existe uma virada de chave aqui. Quando você consegue perceber que você não vai acabar junto com o ego, é só o ego que se dissolve e você continua, pronto. Aí ele não consegue mais colocar medo em você. E essa é a sua grande vitória, esse é o seu grande despertar. O verdadeiro despertar é você entender quem você é, que Deus habita em você, que você é um ser divino vivendo experiências e não mais estar à mercê, submetido às criações egóicas, às ilusões. O ego, ele tentou te dominar por muito tempo, mas quando você vence essas maiores dores da sua vida, entendendo que você continua sendo tudo que você sempre foi, em essência, aí você está livre. Finalmente você está livre para viver todas as experiências. E aí vem uma parte muito interessante, né? Porque a gente recebe muito mais do que antes. A gente acessa muito mais que antes. E o ego tentava nos convencer do contrário, de que se a gente não seguisse ele, se a gente não se apegasse a tudo que a gente acreditava, nós ficaríamos sem. Quando na verdade nós temos acesso a tudo, se nós ficarmos na consciência de Deus e não acreditando nas limitações do ego. Agora eu quero que você conte aqui para mim nos comentários se você já conseguiu vencer as suas maiores dores e se isso mudou quem você é em essência. E se você achou que esse tema conversou com o seu interior, se você se identificou com isso, já se inscreve no canal para a gente falar mais sobre esse despertar, para a gente trocar mais ideias sobre essa expansão da consciência e fazermos essa caminhada juntos. Fica com Deus!